Fala aí, GT, bom dia de novo, né? Boa tarde. Então, voltei aqui com a parte 2 da nossa aula. A parte um já está aí, quem não viu, recomendo ver. Então, nós acabamos a nossa aula da parte um aqui, falando sobre peso e massa. Lembrando que a massa é sempre igual em qualquer lugar. O que vai mudar é o peso, porque depende da gravidade. Tá bom? Então, acabamos a nossa aula aqui. Espero que estejam entendendo. Estou tentando sempre trazer as coisas ficarem mais claras. Qualquer coisa depois é só me mandar mensagem. Então agora, bora para a parte 2. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as leis de Newton. Tá bom? Primeira, segunda e terceira. Então vamos lá, espero que gostem, espero que ajude. E bora! Boa aula aí, simbora! Então a primeira lei de Newton é caracterizada, chamada pelo princípio da inércia. Então, o que diz o princípio da inércia? Que quando a força resultante é igual a zero, a velocidade do corpo é constante. Aonde, agora eu pergunto, aonde a velocidade vai ser constante? Em dois casos, olha aqui que legal. Primeiro, tem um corpo em repouso. Este é um dos casos que ocorre a força resultante igual a zero e a velocidade constantemente nula. Porque não tem velocidade e, logicamente, o corpo está em repouso. Ah, vá, então. Se o corpo está em repouso, não tem velocidade, ele está parado, né? Agora eu pergunto, quais forças tem aí? Lembrando daquelas quatro forças, peso, normal, ação e tração. Aí só vai ter duas, né? A força peso, que seria a gravidade, e a normal, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei os valores apenas para mostrar, né, que elas se anulam, porque se o corpo está em repouso, não tem como ter uma força maior, né, que permite que ele movimente. Então elas se anulam, logo o corpo permanece em repouso. Então esse daí é o primeiro caso, né, que ocorre o princípio da inércia. Bem tranquilo, né? O próximo é que tem o corpo também e ele está em movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, se é retilíneo uniforme, ele mantém a mesma velocidade durante todo o tempo. Tá? Então, é constante, é igual. Então, vamos marcar as forças. Ó, digamos que eu tenho uma força, que é a força peso, coloquei com 7 newtons. Tem a força normal, não coloquei o valor. E tem uma força F para horizontal para a direita, com 6 newtons. Tá? O que você pode concluir para dizer, né, para completar esse sistema? Porque aqui eles não estão se anulando, né? O que você tem que fazer? Para anular o peso, a normal tem que ter 7 newtons. E para anular a força F, tem que ter uma força horizontal para a esquerda, que eu chamei aqui de B, com o mesmo valor da força F. Logo, 6 newtons. Assim, todo o sistema é anulado e o corpo permanece com a mesma velocidade, a força resultante, logicamente, nesses dois casos, igual a zero. Aqui, a velocidade é constantemente igual a zero, constantemente nula. No movimento retilíneo uniforme, constantemente igual. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, o carro, né, o caminhão estava com a escada em cima, a escada foi para frente por conta que ela continuou com a mesma velocidade do caminhão, por isso que tem um cinto de segurança, ele serve para a gente parar e não seguir com a velocidade do carro. Tudo beleza por aí, tranquilo? Isso daí é você assistindo minha aula e percebendo que eu fiz essa pergunta e você acabou de responder que está ok, tudo tranquilo. Então, eu vou sair um pouquinho aqui da tela e vou para aqui o Chrome mostrar isso daqui para vocês entenderem. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui um homem, né, um boneco com uma caixa, tranquilo, tá? Eu falo para você, quais forças tem aqui? Logicamente, você vai falar para mim que é o peso e a normal, porque ele está em repouso, ó, como está mostrando aqui. Então, ele tem o saco, isso aqui era para ir, mas tudo bem, não está indo, então é, ele está em repouso, logo força normal, peso normal, desculpa,
tudo certo, tá? Sem atrito, sem nada. Soma das forças, zero, beleza, resultante igual a zero, princípio da inércia, tranquilo. Agora, se eu quiser aplicar uma força, eu vou deixar ele com velocidade constante. Eu vou aplicar uma força aqui no máximo. Olha o que vai acontecer, quer ver? Ó? Presta atenção. Ó, vou esperar ali a velocidade, tal. Chegou em 40, soltei, ó. Ele está constantemente igual, ó. Resultante igual a zero. Movimento retilíneo uniforme, mesma velocidade, tranquilo, princípio da inércia. Agora, se eu quiser que ele pare em uma hora, eu tenho que aumentar o que? O atrito. Olha o atrito aqui, ó, ele é contrário ao movimento. O movimento está para a direita, o atrito para a esquerda. Legal, né? Então eu coloquei o link aqui para vocês, ó, deixa eu voltar para cá. O corpo vai parar, tá? Se eu aumento, quanto mais eu aumento o atrito, mais rápido ele para. Tá bom? Ó, vai parar, vai parar, vai parar. Parou. Pronto, tranquilo. Né? Então vamos continuar aqui. Então, aqui está o link, ó, que eu deixei aqui para vocês. Depois, quem quiser ver, pode ir lá brincar um pouquinho, tá? Segundo a lei de Newton, fala sobre o princípio fundamental da dinâmica, onde a força resultante é diferente de zero, tá? Onde na inércia era igual a zero, agora vai ser diferente de zero. Vou dividir em duas partes. A primeira vai falar sobre o movimento retilíneo, tá? O próximo slide vai ser sobre o movimento circular uniforme. Então vamos lá. Movimento retilíneo. Qual é a fórmula, né? Muitas vezes na física é só a fórmula que a gente tem que aprender e só aplicar e saber como é que faz. Então a fórmula é força resultante igual a massa vezes aceleração, tá? Onde força em newtons, massa em quilogramas e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tudo isso é no SI, tá? Se tem aceleração, lembrando que a aceleração é característica do movimento uniformemente variado. Tem um resumo aí que eu fiz com alguma das fórmulas, né, do MUV e do movimento circular uniforme também está lá. Recomendo ver. Física A, tá? Se tem aceleração, tem que saber essas fórmulas que eu acabei de colocar. Logo, sorvetão, V igual a V0 mais AT, Torricelli e a fórmula da aceleração. Beleza? Então eu só coloquei aí para a gente depois, quem precisar usar, tá aí para ajudar. Lembrando que tem dois tipos de aceleração. Eu comentei isso daí em algum dos vídeos meus, onde a aceleração tangencial é a que provoca alteração no valor, né, no módulo da velocidade, existindo apenas um movimento acelerado e retardado, sendo nula no movimento uniforme, tá? E a centrípeta que provoca alteração na direção da velocidade. Só existe nos movimentos curvilíneos, sendo nula no movimento retilíneo. Então, você perceber que o movimento retilíneo uniforme não tem nada, porque a tangencial é nula no uniforme, a centrípeta é nula no retilíneo, logo o MRU, né, que é o movimento retilíneo uniforme, não tem nenhuma aceleração, apenas a velocidade. Então aqui, ó, trouxe uma observação: quanto maior a força exercida sobre o corpo, maior é a aceleração por ele adquirida, ou seja, as duas grandezas são diretamente proporcionais. É mais ou menos assim, ó, se você passar a aceleração dividindo, né, vai ficar a força resultante sobre a aceleração. Então é direto, né? Aqui a massa e a aceleração são inversas. Você vai depois ver por que eu trouxe um exemplo. Um exemplo aqui, ó. Imagine duas bolas sendo atiradas na sua direção a uma mesma velocidade. Uma de boliche e outra de tênis. Qual delas exigirá uma força maior para ser parada? Vou falar a resposta, pode pensar aí em 3, é fácil essa daqui. 3, 2, 1, logicamente é a de boliche. Por quê? Ó? Isso ocorre pois ela possui mais massa e, portanto, resiste mais à mudança no seu estado de movimento. Então, se ela é mais pesada, a força para fazer com que ela pare tem que ser maior. Olha aqui mais um exemplo aqui, ó, que eu falei para você. Então você tem, ó, a massa igual a 2, a aceleração igual a meio. Se a massa é igual a 1, ó, a aceleração é igual a 1, então aumentou. Então, massa e aceleração são forças inversamente proporcionais, né? Neste caso aí. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração, sendo massa e aceleração grandezas inversamente proporcionais.
Beleza? Então, ó, aqui, ó, força resultante é igual a F. Porque, ó, vai anular normal com peso nos dois casos, tá? Tranquilo, né? Então, vamos embora. Próxima tela aqui vai falar, continuando com a segunda lei de Newton, força resultante diferente de zero. Agora, no movimento circular uniforme, então, ó, a fórmula é massa vezes aceleração. Só que, se a gente está no movimento circular uniforme, tem que lembrar das acelerações. Então, vamos lembrar, ó, a tangencial é nula no movimento uniforme. Logo, aqui não tem tangencial. Centrípeta, ela só existe no movimento curvilíneo. Opa! Então, tem aqui a aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, tem que saber das fórmulas do movimento circular uniforme junto com a fórmula da aceleração centrípeta. Pois bem, a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é, né, a aceleração centrípeta é v quadrado sobre o raio ou ômega ao quadrado vezes o raio. Por isso que eu trouxe aqui também as fórmulas, né, do movimento circular uniforme para a gente relembrar, tá? Porque essas duas fórmulas são mais ou menos iguais, tá? Então, ó, se a gente pegar essa daqui, ó, essa conclusão que V é igual a ômega vezes o raio, aqui ficaria ômega ao quadrado, opa, meu Deus do céu, esse 2 aqui tá ruim, hein? Vezes raio ao quadrado, um raio vai cortar com este raio, então vai ficar ômega ao quadrado vezes raio. Tá bom? Beleza, tranquilo, tá? Mais ou menos saber e aplicar na hora do exercício, ver o que ele está pedindo, tá bom? Então aqui eu trouxe as imagens que vai mostrar a aceleração centrípeta, então é para o centro que ela vai, tá? Então aqui, ó, aqui como se fosse a Lua ao redor da Terra, ela tem a velocidade dela e a aceleração centrípeta sempre para o centro. Tá bom? Tranquilo, né? De boas. E agora vamos para a nossa última lei de Newton, que é a lei da ação-reação. Tranquilo essa lei, tá? Então, ó, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, eu quero que vocês tentem entender, ó. Eu tenho aqui dois ímãs, lembrando que opostos se atraem. Logo, se opostos se atraem, a força exercida de B para A, de A para B vai ser quando o ímã A puxa o ímã B. Então, ó, força sobre o ímã B. Ah, e se eu quero que o ímã B puxe o ímã A? Força de B para A. Então, ó, são forças contrárias e de mesma intensidade, mesmo valor. Aqui, atenção, lembrando que é uma força em cada corpo e que as forças são do mesmo tipo, tá? Então, ó, mais um exemplo aqui. Você vai martelar um prego. Se você martela o prego, tem a força que você do martelo sobre o prego e do prego sobre o martelo. Pronto, tranquilo. Aqui, ó, eu deixei escrito, né? Então, ó, se um corpo A aplica sobre outro corpo B uma força de A para B, o corpo B vai aplicar sobre o corpo A uma força de B para A de mesma intensidade, de mesma direção e de sentido oposto. Em símbolos, né, colocando isso aqui em símbolos, então a força de B para A é igual ao oposto da força de A para B. E aqui, como não tem um vetor em cima, vai ser apenas o valor que é igual. Aqui trouxe mais dois exemplos, ó. Vamos analisar aqui rapidinho, ó. Normal anula com peso. Aqui tem a força que você empurra a caixa, a de A para B, a força da caixa sobre você. Então, de B para A. Ó, a força de A para B está aqui, ó, você empurrando, e de B para A, da caixa para você. Aqui, né, no canhão, então você puxando o bigorrilho, não sei o nome disso daí, puxando de A para B e de B para A, indo, né? Bem tranquilo. Espero que vocês tenham entendido. Termino minha aula por aqui, mais uma aula. Espero que tenham entendido e gostem, né? E tenho tirado a dúvida de vocês. Qualquer coisa depois é só me perguntar. Até semana que vem. Lembrando para você seguir o @estudo.fácil, compartilhar. Tem postagem toda segunda e quinta. Tá bom? Qualquer dúvida é só me mandar. Grande abraço. Até semana que vem com mais coisas para vocês estudarem e ajudarem vocês no estudo. Grande abraço. Boa semana.